Abílio, eu queria agradecer o convite, foi muito gentil. Eu tentei preparar algumas coisas aqui, não vou fazer como o Sebrae. O Sebrae tem uma filosofia diferente, eu vou tentar juntar um monte de coisa, mas eu acho que eu vou complementar um pouco aquilo que você falou. E a ideia é um pouco discutir isso, como é que eu viro isso aqui para cá. Isso. Dar um overview, instrumentos para agronegócios, conceitos e como é que a gente faz essa coisa toda se juntar com sustentabilidade no final. Bom, na verdade, a gente acha que a história do PIB do agronegócio está desvinculada do PIB da agricultura familiar ou do PIB da agricultura normal. Não, eu acho que essas coisas são complementares, na verdade. O PIB do agronegócio tem um componente familiar e tem um componente do agronegócio patronal, claro. E a ideia é um pouco discutir essas coisas e como é que essas coisas têm uma interação uma coisa com a outra. A agricultura familiar e o PIB da agricultura convencional, como é que elas se complementam, ou como é que elas não se complementam em alguns casos, e como é que elas podem ser complementares. Existe um falso dilema que a agricultura familiar é oposta da agricultura do agronegócio. Não, elas são complementares. Eu posso dizer isso de cadeira porque eu sou agricultor, né? Eu tenho um pequeno sítio que depois eu preciso conversar com o Sebrae sobre essas coisas de perseguir sonhos. Mas eu acho que não são, elas são complementares e é um pouco essa ideia de mostrar para os senhores e mostrar como é que pode ser complementar essas coisas. Bom, a renda agrícola no Brasil tem crescido nos últimos anos e tem crescido e vai crescer mais. A ideia de mostrar esse gráfico da renda agrícola é mostrar que a renda agrícola no Brasil só tende a crescer. Ela tende a crescer por uma necessidade do próprio agronegócio de crescer e de exportar mais, e porque, na verdade, você tem uma série de programas hoje na agricultura familiar que complementam essa renda agrícola. Então a renda agrícola vai crescer, é indiscutível, vamos saber como que ela vai crescer, né? Eu pus essa coisinha aí para mostrar que a agricultura familiar até o agronegócio tem uma escala e essa escala o agronegócio familiar no Brasil e seus estados e a contribuição da agricultura familiar na riqueza nacional. Quer dizer, existe toda uma complementaridade disso. O agronegócio tem sua função e a agricultura familiar tem sua função e existe a complementaridade dessas coisas. Eu peguei um trabalho dos professores da FEA que fizeram uma série de coletâneas e uma série de gráficos que eu achei muito interessante para a gente discutir em cima desses trabalhos, dessa complementaridade do agronegócio com a agricultura familiar. As grandes empresas agrícolas têm uma tendência diferente, uma atuação diferente das pequenas empresas agrícolas, mas elas têm uma ação complementar e essa ação complementar que eu quero mostrar para os senhores como é possível, né? Aqui tem um gráfico que eu queria mostrar para os senhores, é meio chato de ler, mas na verdade são as variações anuais acumuladas do PIB do agronegócio referente aos complexos agropecuários, familiar e patronal. A gente tomou o ano base aqui de 95, naqueles dados daqueles professores que eu citei, e vocês veem claramente nesse gráfico que existe sempre um crescimento e, na verdade, a variação acumulada do PIB no complexo familiar agrícola tem alguns declínios, muito em função de uma política econômica mal feita para a questão da agricultura familiar. O que se pretende, eu acho que o que deveria ser, era ter uma política integrada, quer dizer, a política agrícola e a política florestal e a política de recursos naturais serem mais integradas. Com esse gráfico a gente mostra basicamente a dificuldade dessas coisas. Há uma variação acumulada do PIB do complexo patronal agrícola bastante grande e no complexo do PIB patronal pecuário vocês veem também tem uma coisa decrescente. No entanto, a variação acumulada sempre é crescente, principalmente no pecuário. Explica, leite. Leite é uma fonte de renda constante para a agricultura familiar. Mal distribuída, mal tecnologicamente, mal de todos os jeitos. Mal porque depende de insumos, mal porque depende de uma série de coisas, mas você tem uma renda constante. A renda do leite hoje é responsável por uma série de pequenas propriedades no Brasil que poderiam estar integradas de outra maneira com o próprio agronegócio e não estão. Aqui há algumas participações da cultura que formam o setor da agricultura patronal no Brasil. Então veja que a agricultura patronal é um pouco diferente da agricultura familiar, porque na verdade ela é muito a variabilidade dela é muito em função das culturas. Então fumo, milho, soja, claro que estão no topo dessa lista. Por quê? Porque são agriculturas de commodities, na verdade. São agriculturas de commodities e tem todo um tratamento diferente, até porque as empresas que trabalham nesse setor têm uma forma de trabalhar nesse segmento diferente.
A minha percepção é que a forma de se trabalhar com a agricultura familiar junto com a grande empresa está tendo uma mudança e vai ter uma mudança gradativa ao longo do tempo. Porque não dá para a gente trabalhar a agricultura familiar de um lado e o agronegócio do outro sempre. Vai ter que ter em inglês a palavra é engagement, mas vai ter que ter um engajamento das partes para tentar trabalhar isso de maneira conjunta. Aqui é a distribuição dos PIB da lavoura, né? E eu queria mostrar para os senhores esses gráficos, e ali do lado tem toda a produção de arroz, feijão, milho, cana, soja, mandioca, algodão, fumo, enfim. Vocês verem claramente que a distribuição disso é meio desigual no Brasil, né? A distribuição do PIB da agricultura, a distribuição do PIB total familiar mais patronal dos produtores agrícolas é diferente por região do Brasil, é claro que sim, em função da própria condição edafoclimática de cada região. Mas o mais interessante dessa distribuição é entender a região sul e sudeste, a diferença de percepção da região sul e sudeste. Estou falando sempre em termos de PIB, né, em termos de produto interno da agricultura, da região sul e sudeste com outras regiões. Isso é muito sintomático. O que a gente precisaria é ter uma melhor distribuição disso. A dificuldade disso é inúmeras, mas a distribuição disso teria que ser um pouco mais equânime, né? O sul do país é mais equânime, vocês veem que não existem grandes picos, até porque a distribuição da agricultura familiar no sul é um pouco diferente do resto do Brasil. No sul você tem os sistemas de integração das grandes companhias de alimentos, você tem uma série de outros fatores que contribuem para que essa política seja mais integrada, né? Aqui é um pouco da distribuição regional do PIB de produtos da lavoura, agora só do setor familiar. Olha a diferença deste gráfico para este gráfico anterior. Dá para notar claramente que no sul do país a distribuição da agricultura familiar é mais equânime. Por quê? Novamente, porque existe uma integração maior entre o agronegócio e a agricultura familiar. Pense no exemplo de uma empresa que produz frangos, uma empresa que produz alimentos em geral. Essa integração é muito mais perceptível no sul do Brasil. Esse PIB está muito complicado, porque se a gente tem uma distribuição equânime no sul, essa coisa não é igual no norte. No centro-oeste, veja o que representa a agricultura familiar. Muito pequena a produção da agricultura familiar. De novo, é saber como é que macroeconomicamente a gente poderia juntar esses fatores de produção, né? Eu não sou economista, diga-se de passagem, eu sou agrônomo. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor. Bom, a distribuição regional do PIB do agronegócio familiar para os produtos de pecuária, agora só na área de pecuária, de aves, bovinos, leite, suínos e outros. Sul novamente, olha a distribuição do sul em comparação às outras regiões do país. Novamente, então, a gente precisa integrar mais. A questão da pecuária no sul do país, tanto a pecuária a pecuária de pequeno porte, a pecuária de médio porte, no sul do país, ela é muito mais presente do que no resto do país. De novo, eu chamo a atenção para a comparação do PIB da região sul vis-à-vis o PIB da região centro-oeste. Bom, aqui está um pouco a taxa de crescimento do PIB do agronegócio total e familiar por macro-região do país. Esses dados foram coletados na pesquisa daqueles professores que eu citei anteriormente. E esses dados vão de 2013 a 2012, 2004 a 2013. Você percebe claramente nisso aqui, o PIB agropecuário cresce e o PIB familiar cresce também. Mas a composição percentual do PIB do agronegócio, ela vai decrescendo na agricultura familiar. De novo, isso é um problema de visão política do Estado. Quer dizer, o Estado deveria ter um novo componente de visão integrada do Estado. Eu acho isso muito complicado. Nós temos dois ministérios, o Desenvolvimento Rural, o Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, que poderiam ser mais complementares. E aí mostra claramente que a visão do Estado dicotômica leva a uma visão econômica dicotômica. Aqui eu queria mostrar para os senhores o PIB do agronegócio entre familiar e patronal nas macro-regiões e a importância por Estado. Esse gráfico merece a gente olhar com carinho, né? Por exemplo, veja a questão do Rio Grande do Sul, né, e comparem a questão do Rio Grande do Sul com uma questão, por exemplo, do Mato Grosso. O PIB estadual familiar mais patronal, o PIB patronal e só o PIB familiar. O PIB familiar é o vermelhinho. Dá para notar a diferença?
é muito grande essa diferença, né? Se a gente comparar Santa Catarina, por exemplo, com, sei lá, Goiás, né? Para não dizer São Paulo, eu estou tirando São Paulo da conversa, porque senão fica mais gritante ainda. Então, o que isso representa? Representa que precisa haver uma interação maior entre o PIB do agronegócio familiar e o PIB do agronegócio patronal. Essas coisas ainda não são complementares. Algumas empresas têm procurado trabalhar esse assunto de maneira diferente, trabalhar engajando a agricultura familiar no seu negócio. Eu acho que a experiência de outros países tem demonstrado que a agricultura familiar pode ser um componente de valorização do agronegócio como um todo. É que a gente não talvez a gente não esteja sabendo fazer o como fazer isso, mas que existe um componente claro de valorização do agronegócio como um todo, incluindo a agricultura familiar, basta ver os números. E esses números não são meus, são dados daquela pesquisa. Bom, aí eu quero falar um pouco que tudo isso representa uma chance para a gente fazer algumas coisas. Então, algumas inovações no agronegócio têm sido feitas, muito poucas ainda, de instrumentos financeiros. E aí eu listei algumas inovações de instrumentos financeiros para o agronegócio, que na maioria das vezes atinge só o agronegócio patronal. O agronegócio familiar ainda tem muito a desejar. Mas você tem uma série de produtos financeiros que poderiam capitalizar melhor a agricultura, tanto familiar quanto patronal, que não estão sendo utilizados de maneira adequada, ou que poderiam ser utilizados de maneira adequada. Eu listei alguns tipos de produtos, principalmente títulos de recebíveis futuros da agricultura, que poderiam ser descontados e poderiam facilitar a capitalização no campo. Na verdade, essas inovações de instrumentos financeiros estão à disposição dos bancos, né? Os bancos criam isso, mas agora para chegar no produtor rural lá no interior do Goiás ou para chegar no produtor rural no interior de Santa Catarina demora um certo tempo. Aí eu acho que cabe uma função interessante de quem promove negócios, como o Sebrae, quer dizer, transcodificar esses números financeiros ou esses instrumentos financeiros que existem. A gente não está inventando nada para o nível da agricultura familiar. Como é que faz essa ponte? Como é que essa ponte pode chegar mais próximo, né? Eu listei alguns, né? Existem vários, né? Aí eu queria mostrar para vocês os fundos de investimento. O patrimônio líquido dos fundos de investimento em fevereiro de 2004 era de 522 bilhões de reais. Nesse mesmo ano, eu não sei se está no gráfico, mas nesse mesmo ano, eu esqueci de pôr o dado, eu ia pôr um dado aqui embaixo. Nesse mesmo ano, o volume de crédito rural concedido no Brasil foi de menos de 10% disso. Para resumir a ópera, dinheiro à disposição em termos de patrimônio líquido, de renda fixa, DI de curto prazo, mistos, ações, previdência, capitalização cambial, existem. Como é que esse dinheiro disponível pode ir para o agronegócio, ou pode ir para a sustentabilidade do agronegócio? De novo, eu quero voltar no instrumento anterior, há vários instrumentos prontos e acabados nos bancos. A gente só tem que modificar, chegar para um agricultor lá no interior de Santa Catarina e falar em um warrant agropecuário, ele vai falar que a gente está xingando ele, né? Tem que trazer essa linguagem do setor financeiro para uma linguagem mais próxima, né? Bom, o cenário é promissor. Eu acho que a gente no Brasil tem um cenário promissor de agronegócio, mas tem uma série de probleminhas, né? Trabalho infantil, contaminação, praga, doença, enfim. Tem esses probleminhas de etc, etc, que me preocupam. Quer dizer, até quando a gente vai ter uma agricultura que está ainda impregnada de uma série de coisas que a gente não consegue extirpar? A questão do trabalho escravo, por exemplo, é um negócio seríssimo no Brasil que a gente precisa extirpar de vez, né? A questão do trabalho infantil também, né? Agora, como é que faz para extirpar tudo isso? Aí eu acho que a palavra mágica chama sustentabilidade. Tudo isso afeta não só o agronegócio, mas afeta o agronegócio e a agricultura familiar. Não esqueçam que toda essa coisa produz barreiras não tarifárias ao Brasil. Produzindo não barreiras não tarifárias, todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, eu queria dizer agora o que eu entendo como sustentabilidade, como pré-requisito da cadeia produtiva. Quer dizer, sustentabilidade não é um componente aleatório, sustentabilidade é um pré-requisito, né? Na faculdade a gente faz cálculo 1 e depois a gente faz cálculo 2. Se a gente não tiver feito o cálculo 1, a gente não faz cálculo 2. Então, acho que sustentabilidade é o pré-requisito de uma série de coisas. E é um pouco essa a discussão agora da segunda parte da nossa conversa. Eu queria mostrar para uma coisa que me parece muito adequada, que na verdade a questão da sustentabilidade está muito ligado
aquela história de... Tem gente ainda, em 2013, que acha que sustentabilidade é uma questão ambiental. Sustentabilidade não é uma questão ambiental. Sustentabilidade também é uma questão ambiental. Mas ela está ligada necessariamente a esse triple bottom line aí. Ligado economicamente, social e ambiental. Essa é a interação da sustentabilidade. Sustentabilidade não é passarinho voando, não é menino soltando pipa no relatório de sustentabilidade. Eu fiz um levantamento no ano passado, no final do ano passado, dos relatórios de sustentabilidade que eu vi. E eu vi algumas empresas do agronegócio, eu não tabulei todos os dados, mas eu tenho certeza que a gente chegou a uma conclusão assim: 80% dos relatórios de sustentabilidade que a gente viu em 2013 tinham metas não cumpridas de 2012. Então não adianta nada eu fazer um relatório de sustentabilidade, né? Para quê? O relatório de sustentabilidade não é para a gente, não é uma peça de marketing. O relatório de sustentabilidade é uma peça de gestão, né? Se a gente entender que sustentabilidade é parte da gestão e não parte do marketing, talvez fique mais fácil. É um pouco essa a dimensão. E aí é um pouco também de juntar tudo isso dentro de aspectos econômicos, sociais e ambientais. Eu costumo dizer que só existem dois drivers, só existem dois motivadores, ou grandes motivadores para a questão da sustentabilidade. Só tem dois. Um é o investidor, que pôs dinheiro naquele negócio e precisa do retorno do capital. E sustentabilidade é um gerenciador de risco importante. O outro é o consumidor. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu estava na universidade, falar de produto orgânico era um negócio assim de hippie. Né? Só tinha ripongo que fazia. Hoje, produto orgânico está na prateleira principal do supermercado. Mudou quem? O produto orgânico? Não, mudou a percepção do consumidor. O consumidor passou a exigir mais um produto de qualidade, o consumidor passou a exigir mais outros critérios. Então, a gente tem que ficar atento que sustentabilidade, na verdade, é uma percepção de consumo e de investimento. Sustentabilidade não é uma percepção aleatória. Sustentabilidade é uma percepção do consumidor e do investidor. E aí, sustentabilidade não é meio ambiente. Sustentabilidade não é acessório, é fundamental na estratégia de negócios. É apenas políticas para gente? Não. Sustentabilidade não é uma política de procedimento. Sustentabilidade é uma atitude, é uma cultura da organização. E aí é um fator estratégico. Se a gente entender sustentabilidade como um fator estratégico de geração de valor, aí eu começo a entender que sustentabilidade pode mudar. Né? E a legitimidade da empresa está além da conformidade. Quer dizer, eu tirei a minha licença de operação, estou tranquilo. Não. Aí que começou a encrenca. Aí eu acho que começou a encrenca. Né? A licença entre os diversos fatores de governança, transparência, enfim. E é uma coisa que é importante é que antigamente a gente achava que o valor das ações era dado pelos acionistas só. Não, hoje é dado pelo mercado. O mercado dá a percepção de valor igual, o mercado dá a percepção diferente do produto orgânico. Então as ações de uma empresa têm percepções de valores diferentes em função da percepção do investidor. E aí passa pela transparência dos valores intangíveis, enfim. Mas, de novo, esse é um gráfico que eu gosto de mostrar, que sustentabilidade, que uma empresa tem dois valores. Tem um valor de contábil, que é fácil de falar, né? É o valor de capital financeiro mais imobilizado, blá, blá, e tem um negócio chamado valor de mercado, né? Que é o valor da percepção dos investidores. E esse valor de mercado é que complica, que é dado pela percepção do mercado. E aí tem um negócio que chama reputação. Não adianta a gente entregar para a campanha de marketing, a gente contratar um marqueteiro. Acho que tem marqueteiros de todo lado. Eu não sou marqueteiro, tenho um péssimo hábito, sou engenheiro. Mas contratar um marqueteiro para fazer uma bela campanha de marketing. Se você não tem reputação, vai ser muito complicado alguém entender que a tua campanha de marketing faz algum sentido. Branding, você tem que ter marcas fortes, marcas aliadas à sustentabilidade. Confiabilidade, credibilidade, enfim. Aí tem uma série de outros componentes que a gente chama de valores intangíveis do balanço, ou valores de mercado. Esses valores é que precisam estar muito claramente definidos na organização. O valor contábil, eu repito, é fácil. Difícil até pôr esses valores, tanto no agronegócio quanto no agronegócio familiar. Uma experiência importante que eu tenho visto no agronegócio familiar, e cada dia que passa mais, é que a junção de pequenos produtores no agronegócio familiar tem feito marcas. Né? Por exemplo, os produtores de morangos do sul de Minas, né, eles já têm uma marca de morango. E tem 357 mil produtores de morango lá. Tem lá o moranguinho da serra, não me lembro como é que chama.
Isso é uma percepção de valor diferente. É a junção desses camaradas que fazem a percepção do mercado. Bom, e aí? É só isso? Não, não é só isso. A minha visão é que sustentabilidade é ligada à perenidade. A palavra sustentabilidade está ligada à perenidade. Ela não é um treco que a gente conseguiu. Ela é ligada à perenidade do negócio, do empreendimento. E uma adequada remuneração do capital e a continuidade do cumprimento da missão a longo prazo. É isso que é sustentabilidade. A palavra sustentabilidade é sinônimo de perenidade. Conhece várias empresas que acabaram e não foram perenes, por N motivos, né? Agora, a sustentabilidade no agronegócio adiciona os vetores básicos, né? Governança, ética e cultura, né? Gestão de riscos, indicadores e principalmente os fatores críticos que você tem que considerar no seu negócio. Aí eu coloquei que hoje em dia a gente está sujeito a N pressões. Tanto o agronegócio patronal quanto o agronegócio familiar está sujeito a pressões de leis e regulamentos, pressões sociais e pressões de ambiente de negócio. As pressões de lei, legislação ambiental, legislação trabalhista, enfim, proteção de minoritários, há uma série de regulamentos, se você quiser seguir todos, é complicadíssimo. Por exemplo, um produtor agrícola tirar um CIF para produzir mel demora 4 anos. Para produzir mel direito. É claro que ele não tira, ele vende tudo ilegal. Para ter o CIF, o Serviço de Inspeção Federal. Demora 4 anos. A burocracia brasileira é humilhante nisso, né? Ela humilha as pessoas, né? Bom, a pressão social tem um aumento do consumo consciente, aumento do conceito de cidadania e principalmente a atuação das normas governamentais. A atuação das normas governamentais tem sido um pilar importante para mostrar para as empresas e para as organizações como um todo que tem alguém olhando você, né? A pressão do ambiente de negócios eu não preciso dizer, né? É um movimento internacional de fusões e aquisições, há um crédito vinculado a critérios de sustentabilidade, hoje já existem várias linhas assim, né? A intensificação de investimentos de fundos de pensão, que são investimentos a longo prazo, né? A seletividade de fornecedores, enfim. Partes interessadas no agronegócio. Quem são esses caras, né? Clientes, funcionários, sociedades e sócios. Eu pus assim para a gente tentar entender. Isso é meio confuso. Eu confesso para você que eu fiquei meio confuso quando eu fui fazer isso. Mas o que é? Econômico, ambiental e social para cliente, funcionário, sociedade e sócios. Para cada um desses atores. O que significa, por exemplo, a questão econômica para a sociedade? É respeitar a cultura, a legislação, contribuir com a economia local, é promover feiras comerciais, enfim, alianças estratégicas. A sociedade percebe isso. Na questão ambiental, é ter proteção ambiental, resposta às preocupações daquela comunidade. Enfim, eu tentei, nesse quadrinho, mostrar para os senhores que a questão econômica, ambiental e social, ela tem públicos diferentes para serem atingidos. E esses públicos requerem uma forma de pensar diferente. O que estraga no meio de tudo isso, na verdade, é a função. O governo acaba se metendo num monte de coisa que acaba estragando essa relação. Mas eu entendo que se a gente cumprir o papel de transformar as partes interessadas, clientes, funcionários, sociedade e sócios, em partes do nosso negócio, na questão ambiental, social e econômica, eu acho que a gente tem um avanço muito grande. Esse quadrinho é bem interessante desse ponto de vista. Não vou detalhar cada um, mas depois vai ficar aí com vocês. Na verdade, o caminho a seguir é a integração da sustentabilidade na estratégia dos negócios. A gente acaba achando que sustentabilidade é um bicho etéreo que fica longe da gente. Não, se ela não está integrada no teu negócio, ela não vai andar. E aí tem que ter conexões, diálogo, indicadores e relatórios. Na verdade, as conexões que você estabelece via sustentabilidade são as conexões mais duradouras que tem. O diálogo tem que ser um diálogo responsável e os indicadores têm que ser absolutamente críveis. Claro que tudo isso tem que estar constando no reporte final para você comunicar às suas partes interessadas que isso funciona. Eu entendo cada vez mais que a integração da sustentabilidade à estratégia do agronegócio, ela fazer a parte integral da estratégia, os benefícios que isso pode trazer, eu dividi em 4. Traz o primeiro benefício no valor da organização. Segundo, no crescimento da organização. Terceiro, nas boas práticas gerenciais que você pode obter a partir de práticas de sustentabilidade. E segundo, e último, é o comprometimento.
é uma empresa comprometida com o que está fazendo. Não é uma empresa solta no tempo e no espaço. Então, na verdade, eu estou tentando agora resumir, identificar toda a gama de conexões que são potencialmente integrantes do sucesso do seu negócio, investidores, sócios, consumidores e toda a sociedade, estabelecer mecanismos corretos para conduzir um diálogo com todos os pontos potenciais da conexão, traduzir o diálogo em indicadores que tenham significado as implicações da futura estratégia dessa organização e, finalmente, desenvolver mecanismos de reportes, de relatórios, que são capazes de apresentar uma visão da boa prática gerencial. De novo, o relatório não é feito para ter uma campanha de marketing em cima, o relatório é feito como um instrumento de gestão, né? Isso aqui eu gosto muito dessa frase: sustentabilidade é uma jornada, não é um destino, né? É um caminho, a gente não vai chegar nunca lá. Os planos estratégicos para incluir a estratégia corporativa dos elementos para medir custos e impactos juntamente com as soluções de negócio a longo prazo proporcionam a base para uma melhoria contínua da companhia. Então, sustentabilidade é uma jornada. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente pode andar. Eu fiquei muito impressionado com o vídeo que você mostrou do sorveteiro que virou peixeiro, e ele vai chegar num ponto que ele vai ter que mudar o parâmetro dele, porque ele vai querer outros consumidores com outras coisas. Eu fico muito impressionado com isso, porque ele provavelmente ele vai fazer direito porque ele quer atingir esse consumidor de mais alta renda e tudo mais. Eu acho que é um caminho, a gente tem que caminhar sempre. Bom, finalmente na gestão, quer dizer, eu acho que a gente tem que... Gestão de sustentabilidade passa necessariamente pela análise de fatores críticos, né? Pela análise de indicadores, né? Traduzir risco em oportunidade, traduzir oportunidade em risco. As empresas do agronegócio, as empresas patronais do agronegócio ainda têm uma visão muito poética desse assunto, elas não conseguiram traduzir isso num compromisso, num commitment dos agricultores que estão à sua volta. Então, na verdade, está aqui uma coisa que eu gosto de mostrar. Isso aqui, na verdade, a base disso é Porter, que é um cara de planejamento estratégico, mas eu tentei dar uma mexida para trabalhar esse assunto. E, na verdade, você tem todo um monte de coisas aí na empresa, né? E tem essas conexões em volta. Na verdade, você tem fornecedores e clientes, e tem governo, sociedade e concorrentes te espizinhando todo o tempo. Como é que você constrói essa coisa com tudo isso em volta? Trazendo essas partes interessadas para o seu jogo, trazendo essas partes para o seu jogo, trazendo essas partes para dentro da sua organização e trabalhando com elas. Os fatores de criação de valor de sustentabilidade passam, por governança e gestão, engajamento. E aí eu entendo governança e gestão, o engajamento dessas partes, foco ambiental, melhoria de processos, produtos e serviços ambientais, desenvolvimento socioeconômico, crescimento econômico local, desenvolvimento das comunidades no entorno e principalmente a gestão de recursos humanos. Eu acho que aí a gente começa a criar valor. Era isso que eu tinha para mostrar para os senhores, e para completar e para terminar, eu gostaria de falar o seguinte, quer dizer, sustentabilidade é a base tanto do agronegócio familiar, ou deveria ser a base tanto do agronegócio familiar quanto do agronegócio patronal. A dificuldade é o entendimento, é a discussão, é o trabalho conjunto dessas partes. Mas eu entendo que a gente tem fatores bastante promissores para trabalhar nesse assunto. Eu acho que tem algumas coisas que já estão caminhando nesse assunto. Eu mostrei aqueles gráficos do PIB de cada região. Eu acho que em algumas regiões do Brasil isso já cresceu mais. E isso enfim, tá bem consolidado. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho a tendência a ser muito sucinto, mas tá bom? Muito obrigado.